9h47. Em Portugal, 1 em cada 7 casais não consegue ter filhos nos primeiros 12 meses de tentativa de engravidar. A infertilidade está a aumentar nos países industrializados. O adiamento da idade de concepção, a existência de múltiplos parceiros sexuais sedentários são alguns dos fatores que fazem aumentar a prevalência deste problema. A taxa de infertilidade masculina é similar à de infertilidade feminina. Em média, 80% dos casos apresentam infertilidade dos dois membros do casal, sendo geralmente um mais grave que o outro. Está provado que há técnicas de medicina tradicional chinesa que são úteis no combate à infertilidade. A acupuntura é a mais comum. Vamos então perceber como é que a medicina tradicional chinesa consegue contribuir para quebrar esta tendência. É convidado do Diário da Manhã Pedro Choi, especialista em medicina tradicional chinesa. Muito bom dia, doutor. Muito obrigada. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos lá em casa. Antes de percebermos exatamente estes métodos de medicina tradicional chinesa, vamos tentar perceber a partir de quando é que é diagnosticado um caso de infertilidade. Bom, nos casais que têm menos de 35 anos, a partir de um ano de tentativas continuadas sem sucesso, pensa-se que esse casal é infértil. Quando um dos membros do casal, sobretudo a mulher, tem mais do que 35 anos, esse prazo passa para 6 meses. Ou seja, quanto mais idade se tem, mais cedo se considera que há infertilidade. Isso é por uma tentativa de corrigir a questão mais rapidamente? Se sabe que as pessoas têm mais dificuldade em conceber com a idade. Na prática, a idade em que se concebe com mais facilidade é o jovem adulto e adolescente, ou seja, naquela fase entre os 15 e os 25 anos é a fase em que é mais fácil conceber. Contudo, eu penso que também, hoje em dia fala-se muito nos países industrializados, há um aumento da infertilidade. Eu penso que há um aumento do diagnóstico da infertilidade também. É preciso perceber que antigamente, há poucas décadas, havia uma adoção mascarada porque não havia controle e os casais tinham este problema, e porque sempre ficaram socialmente incomodados pelo processo e familiarmente. Estas pessoas são altamente pressionadas pela própria família. Havia até a ocultação dessa situação. Justamente nessas circunstâncias, como antigamente não havia um controle tão cerrado em relação à adoção, haviam muitos casais que adotavam clandestinamente, que adotavam através de famílias pobres, que as procuravam diretamente e as questionavam. Haviam famílias e pessoas com poucas possibilidades que vendiam as próprias crianças recém-nascidas ou que as davam justamente para não terem mais uma boca a sustentar em circunstâncias difíceis. Hoje não há mais casos, há apenas mais conhecimento deles. Apenas mais conhecimento deles também. É provável que haja também mais casos, porque realmente também há um agravar do tempo em que as pessoas podem vir a reproduzir-se. As pessoas fazem primeiro uma carreira, depois pensam na reprodução, depois pensam em ter filhos. E nessas circunstâncias é possível, só que o que eu penso é que esta estatística também está, de certa forma, mascarada por essa tranche de adoção não referenciada que acontecia há poucas décadas e que hoje já não acontece. Falando de infertilidade, falávamos há pouco que homens e mulheres têm uma taxa de infertilidade muito semelhante, apesar de a sociedade ainda pressionar mais a mulher. Sem dúvida. E, curiosamente, os homens têm mais dificuldade em assumir. Aconteceu-me várias vezes ter que tratar apenas a mulher, sendo que o problema supostamente era do homem. Como é que os casais lidam com isso? Chegam à consulta e dizem exatamente o quê? Bom, a maior parte das vezes veio o casal. Portanto, a maior parte das vezes está assumido que ambos têm, que existe um problema que é dos dois. Aliás, a medicina chinesa pensa já há muito tempo, porque enquanto a medicina convencional lida com este problema há pouco tempo, a medicina chinesa lida com este problema há milhares de anos, portanto tem uma estatística muito antiga, pensa que o problema é sempre dos dois. Pensa, inclusive, que algumas incompatibilidades naturais entre pessoas, uma coisa que ainda não é falado na ciência. Tal como dizer o quê? Como as incompatibilidades sanguíneas, do género, uma pessoa do grupo A não pode receber sangue do grupo B. Não conseguem conceber. Ou seja, e nós pensamos que existem pessoas que, enquanto casal, e atenção, isto não é nenhum conselho, é que enquanto casal não conseguem conceber, mas que se fossem com outra pessoa qualquer conseguiriam. E mais uma vez, não é nenhum conselho. Veio só ao propósito de dizer que existem incompatibilidades também
também entre pessoas que ainda não estão bem esclarecidas cientificamente, mas que um dia poderão vir a ser esclarecidas e que inclusive será um problema deontológico que se levanta a seguir, no sentido de se uma pessoa pode fazer testes de compatibilidade reprodutora, no sentido de chegar à conclusão se são ou não compatíveis e eventualmente isso ser motivo para as pessoas não se casarem, o que seria um problema complicado. E devia poder-se fazer isso? Por enquanto ainda não é possível. É um conhecimento da medicina chinesa que ainda não é consubstanciado pela ciência, pela medicina do Ocidente. A medicina do Ocidente apoia-se na ciência, a ciência evoluiu muito nos últimos 50 anos, a medicina chinesa tem 4.000, portanto apoiou-se em critérios que não eram os mesmos da ciência, mas que são verdadeiros, senão não seria eficaz. Ora, esses 4.000 anos de desenvolvimento da medicina tradicional chinesa ajudam-nos a resolver também este problema. Fala-nos exatamente desses métodos. Sem dúvida, aliás, a ciência é exatamente, na prática, a ciência à medida que tem evoluído tem conseguido provar a eficácia da medicina chinesa, ou seja, a medicina chinesa não se tornou há 10 anos eficaz na infertilidade, foi sempre, só que há 10 anos provou-se cientificamente que o era. Portanto, é a mesma coisa que dizer sempre choveu, mas agora prova-se que chove. Portanto, nós sabemos que acontece, sempre aconteceu assim. Em medicina chinesa nós achamos que a infertilidade herda-se, ou seja, nasce-se com uma dificuldade, talvez não se herde, é congénita, nasce-se com dificuldade para conceber. E há uma diferença entre dificuldade e incapacidade. E essas dificuldades nós dividimos entre terreno e semente, no sentido de o homem, e a medicina chinesa é muito metafórica e compara as coisas com a natureza. E aqui estamos a falar justamente da agricultura, uma sementeira e uma semente e um terreno, sendo a mulher encarada como o terreno e o homem como a semente. Métodos mais concretamente. É preciso acupuntura e fitoterapia chinesa, portanto, são tratamentos baseados em pontos de acupuntura que se destinam não só a aumentar a fertilidade, mas também a rejuvenescer. Esse rejuvenescimento é tanto mais importante quanto mais já está demonstrado cientificamente que o envelhecimento fisiológico dificulta a concepção. E agora a taxa de sucesso para estes tratamentos? Bom, segundo aquilo que está demonstrado cientificamente, é que na reprodução assistida, medicamente assistida, as taxas de sucesso duplicam se for aplicado apenas acupuntura. Ou seja, não existem estudos comparativos da quantidade de sucesso, incluindo a totalidade da medicina chinesa. Mas nós já sabemos, por exemplo, foi aí que foi a demonstração, na reprodução medicamente assistida, ou seja, com fertilização in vitro mais ou com inseminação artificial, naqueles casais que não conseguiam conceber sozinhos, provou-se que se associar à acupuntura as taxas de sucesso duplicam. E as taxas de sucesso por si já não são muito altas, são de 33% na FIV, portanto é uma taxa baixa que passa para 66% com a aplicação de acupuntura apenas. A medicina chinesa sozinha, portanto com a acupuntura e com a fitoterapia chinesa, nós pensamos, porque existem muitos estudos de diversos métodos diferentes, pensamos que per si sozinha ultrapassa os 50% de taxa de sucesso. Então, uma grande ajuda para quem procura ter um filho. Dr. Pedro Feio, muito bom dia, muito obrigada pelos seus conhecimentos neste diário.